Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta, dando seguimento ao terceiro dia do DFSMS Academy. E agora eu estou aqui com o Lucas e o Rodrigo voltando para ajudar a gente com o assunto de OAM, tá? Então, como eu disse, hoje a gente vai ter dois assuntos, duas sessões diferentes para falar de aspectos diferentes desse método de acesso, que até o Enet acabou de falar com a gente, né? Mostrou, falou um pouquinho. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse mundo de OAM. E para trazer essa mensagem, eu estou aqui com o Lucas. Né? Lucas, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Rafael, tudo bem, e você? Bacana, obrigado. Estamos tudo bem aqui. DFSMS Academy bombando. Então, tô feliz, tô bacana. E Bacana. estou aqui com o Rodrigo, né, que ajudou a gente ontem na palestra sobre métodos de acesso. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Tudo bom dia a todos aí que estão presentes na sessão. Bom, como a gente sempre faz aqui no Iniciativa Z, eu gosto que vocês que estão assistindo conheçam as pessoas que estão trazendo esse conteúdo, qual é o background dessa pessoa, né? Então, vou começar com todas as sessões pedindo que vocês dois se apresentem um pouquinho, caso, né, o pessoal não te conheça. Começando por você, Lucas, conta um pouquinho, né, do que você faz na IBM, que área você está focada, quanto tempo você está com o mainframe. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu estou bem recente na IBM ainda, tenho 1 ano e pouquinho, estou na área de GTS, mas no mainframe eu já estou há 8 anos e sempre na área de storage. Então, conheço um pouco mais da parte de tape e também da parte de disco. Entendi. Então, na IBM você é praticamente um estagiário, é isso? Tipo isso, estagiário de 1 ano e pouquinho. Beleza, é praticamente estágio. E a gente tem o Rodrigo. Rodrigo, para quem não te conhece ou para quem não viu a nossa sessão, a sua sessão anterior, conta um pouquinho quem é o Rodrigo, o que você está fazendo na IBM hoje, onde você está focado. Sim, na minha vida profissional, eu só trabalhei praticamente na IBM, eu tive um estágio em outra empresa, mas como funcionário somente na IBM, eu entrei na IBM em 2001, trabalhei por 6 anos com SystemI, na época era o AS400, hoje é o IBM I. Depois desse período, eu trabalhei com os produtos de backup TSM para backup Enterprise na plataforma Open. E desde 2009 eu estou trabalhando com mainframe e depois desse período, em 2014, eu entrei no projeto, no contrato de suporte premium do Itaú. Dentro desse escopo, eu sou dedicado para storage dentro do Itaú, suportando o DFSMS, mais outros produtos que tem na instalação, principalmente a parte do GDPS. Legal. Um adendo lá, um diferencial do ambiente, é que o Itaú faz uso pesado do Visão RLS no ambiente corporativo, do processamento das contas das agências, e agora está começando a implementar o TVS. A gente adquiriu muita experiência nesse período trabalhando diretamente num ambiente de produção tão grande. Uhum. Legal. Acho que bastante experiência em ambos os lados aí. Brincadeiras à parte do Lucas aqui, mas bastante experiência. E vamos lá, uma proposta de agora, né, é falar um pouquinho sobre OAM. Então, Lucas, eu vou passar para você. Pessoal, como sempre, eu e o Rodrigo, a gente vai estar aqui na retaguarda, observando as perguntas de vocês. Talvez a gente interrompa o Lucas para que ele enderece alguma coisa ou outra, mas a gente vai estar monitorando o chat o tempo todo. Tá legal? Lucas, vou passar para você. Qualquer dúvida, a gente também está aqui para te ajudar. Tá legal? Beleza, valeu, obrigado. Vai lá. Bom dia, pessoal. A gente vai conversar hoje sobre uma parte do OAM que acho que talvez não seja tão conhecida no Brasil, apesar de ser bastante explorada no exterior. O OAM, como o Enet estava falando na apresentação alguns minutos atrás, ele tem uma parte bastante vinculada ao ambiente de tape dentro do mainframe, mas tem uma outra parte que é direcionada exclusivamente ao armazenamento de objetos.
Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, quem que realmente usa, como funciona, mas tudo isso mais vinculado à parte de gerenciamento de objetos e não de gerenciamento de tape. Se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade. Vamos lá, o OAM como a gente já falou, tem vários acrônimos na IBM, uma sopa de letrinhas, significa Object Access Method, ou método de acesso a objeto. Então, ele era inicialmente projetado especificamente para acessar objetos. E aí, aos poucos, foi ganhando outras funções, inclusive a parte de conectividade com Tape Library. Ele não é uma coisa nova, já está desde 89 no mainframe, então tem muito tempo que isso já é utilizado, e ele é integrado ao SMS padrão, DFP. Então você não precisa pagar nada mais para utilizar o OAM. Tudo que você tem de acesso para fazer, todas as funcionalidades dele são inclusas sem nenhum custo adicional no mainframe. Isso é uma grande vantagem, já que dá para você explorar um recurso novo para fazer outro tipo de coisa sem ter gastos adicionais. A ideia do OAM inicialmente era suportar a mídia ótica, o CDzinho que a galera utilizava, porque aquilo era visto como a mídia do futuro, apesar de algum tempo depois a gente ver que, sei lá, a criançada de hoje em dia talvez nem conheça o que era CD e DVD. Então, acabou sendo. Ficou essa parte para trás, ela existe até hoje, você consegue fazer como suporte alegado, mas ele perdeu basicamente essa função de mídia ótica pela parte de não ser muito utilizado. E aí foi incluso uma nova forma de utilizar, que seria para virtualizar tape. Então, ele faz a parte de gerenciamento de equipamento de tape hoje em dia, e acho que essa é uma das funções mais utilizadas no Brasil. Ele é integrado diretamente ao SMS, ele é uma parte do SMS, então as políticas dele são todas gerenciadas pelo SMS, você vai ter management class para isso, histórias de class, histórias de group, toda a parte de gerenciamento é baseado em SMS. Então, a maior parte de vocês que já trabalham nessa área devem ter alguma facilidade em utilizar o OAM para esse tipo de coisa também. E o AM hoje em dia é bem versátil, ele consegue fazer armazenamento de objetos em disco, pode ser tanto em DB2, que seria uma das formas mais utilizadas para gerenciamento de objetos. Você consegue armazenar ele em file system, que pode ser NFS ou ZFS, tape virtual, tape física, e mais recentemente você consegue armazenar diretamente na cloud esse tipo de dado. E você pode fazer movimentação, da mesma forma que o HSM trabalha fazendo movimentação entre tiers de disco e tape, você consegue fazer isso para objetos utilizando o OAM também. Como funciona basicamente isso? O OAM está definido dentro do mainframe, ele é um serviço ativo dentro do SMS, então todas as constructs dele são baseadas dentro de SMS, e para gerenciamento dos recursos de objeto, ele utiliza uma tabela, algumas tabelas, na verdade, em DB2. Você não precisa necessariamente armazenar o seu dado em DB2, mas os seus objetos, ele vai ter algum tipo de catalogação que seria feito dentro de uma tabela DB2, que a gente chama Directory Table. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Para acessar todos os seus objetos no mainframe, existe uma API, uma API, que se chama OSREQ, Object Store Request. Se você precisar fazer qualquer coisa, eles existem comandos próprios dentro dessa OSREQ que te permitem ou uma aplicação que você criou ou utilizar uma aplicação da própria IBM, que seria o Content Manager ou Content Manager on Demand. Você pode, utilizando essas aplicações, mandar praticamente qualquer tipo de dado para o mainframe. Quando a gente fala em objeto, objetos são dados não estruturados. Você não precisa saber o que tem naquilo lá. Para o OAM, gerenciamento como objeto, ele não tem necessidade de entender exatamente o que é aquilo. Ele sabe que aquilo é só um fluxo de bit-byte, é um monte de 1 e 0 que está sendo transportado para dentro dele e que ele vai ter que armazenar de alguma forma. Então você consegue armazenar qualquer tipo de arquivo lá dentro. Você pode utilizar para armazenar imagem, para armazenar áudio, vídeo, você pode armazenar databases completos de outro lugar lá para dentro.
indiferente do tipo de objeto que você esteja armazenando, ele sempre vai tratar como se fosse bit byte. Para ele, não depende da arquitetura daquele objeto. Por isso que a gente chama de armazenamento para dados não estruturados. Então, todas as vezes que a gente for falar de objeto, pode ser qualquer tipo de dado que você quiser. É um conceito que já existia há muito tempo e é um conceito bastante utilizado na cloud também, para armazenamento de dados. Então, todas as vezes que você for armazenar, você não vai armazenar o seu arquivo lá dentro, você vai armazenar um objeto e dentro desse objeto ele contém o seu arquivo ou parte deles. Você pode restaurar esse arquivo utilizando a mesma API. Então, tanto os requests para gravar um dado dentro do OAM, gravar no mainframe, quanto para recuperar, para você acessar de qualquer outro lugar, são sempre feitos utilizando essa mesma API. Ela tem alguns comandos específicos que você pode fazer, e aí esses comandos são implementados diretamente pelos programas. Então, alguns desses requests da API são disponíveis para o usuário final, e tem os requests internos, que a API é enorme, igual como a Net mencionou antes, o OAM tem muitas exits, ele consegue processar muita coisa diferente, que não são acessáveis pelo usuário final, mas que ele utiliza para interagir com outros produtos dentro do mainframe em si. Então, o OAM faz todo o meio de campo utilizando essa API para você pegar o seu dado de maneira não estruturada, o seu objeto, e armazenar dentro do mainframe. Independente de quantos usuários estejam acessando essa forma, eles sempre vão passar diretamente para essa API, que é a porta de entrada. Então, todos eles são conectados diretamente ao OAM, quando faz a conexão com o mainframe para armazenar um objeto. A gente falou agora há pouco que ele é capaz de armazenar isso em diversos tipos de mídia diferentes. E também ele consegue fazer a transição entre todos os tipos de dados. Você consegue gravar um dado em DB2 e, da mesma forma que você migraria um arquivo dentro do mainframe, um arquivo estruturado, um arquivo comum de Tier 1, que seria disco, jogar para tape, você consegue fazer isso para objetos também dentro do OAM. Então, o nível mais rápido de acesso para ele seria uma tabela DB2, que seria tipo acesso instantâneo àquela informação. E aí você pode ter acesso em disco também, no file system, que seria uma forma de ele armazenar aquele seu objeto como um arquivo dentro de um disco, e aí ele sabe recuperar aquilo e ele vai te trazer, e ele pode ir migrando esses dados tanto para cima quanto para baixo na hierarquia. Seria uma operação de migração de recall, como a gente comumente conhece na parte de HSM. Se você precisar gravar, ele pode gravar diretamente em tape, dependendo de onde for aquele dado. Você pode gravar diretamente em mídia ótica, fica a sua escolha. E recentemente você pode gravar também diretamente na cloud. Se você quiser gravar um dado diretamente em DB2 e depois de algumas semanas que ele migre isso para tape, seja tape virtual, tape física, ou que ele faça backup dessas fitas para você, backup em fita das informações que você tiver em disco, ele também faz. Então, toda a parte de movimentação dos dados é gerenciada pelas constructs do SMS e vai permitir que você tenha uma política bem ampla para atuar em praticamente qualquer tipo de necessidade que você tenha. Seja gravar várias cópias para segurança, seja acesso rápido, seja arquivo para longo tempo de retenção. Tem muitas funcionalidades que você consegue fazer isso para objetos dentro do OAM. No Brasil, como a gente falou, a gente costuma utilizar o OAM principalmente para tape. Não sei se devido a características de custo ou não, mas ele costuma ser muito utilizado no mundo inteiro. Para grandes quantidades de dados, tem algumas financeiras que utilizam isso para gerenciar 16 petabytes de dados não estruturados dentro do OAM, e para quantidades gigantescas de objetos. Você não precisa ter objetos grandes, os seus objetos podem ter alguns kilobytes de tamanho e você pode ter uma infinidade deles para ser guardado. E aí algumas tem uma agência do governo federal norte-americano que tem mais de 2 bilhões de objetos armazenados. Então a escalabilidade do OAM é gigantesca, a possibilidade de uso dele suporta desde pequenas quantidades até quantidades massivas, seja de volumetria de dados ou de quantidade de objetos. Você pode ter tanta
coisa guardada e gerenciada pelo OAM que dá para gravar algumas empresas várias e várias vezes lá dentro. Então você tem muita possibilidade de exploração e já tem gente que explora isso massivamente. Como a gente falou, a escalabilidade dele, a capacidade de gerenciar a quantidade gigantesca de dados é um dos principais benefícios do OAM. Ele utiliza a capacidade enorme de processamento do mainframe, a segurança e a resiliência que o mainframe oferece, para levar isso para outro tipo de armazenamento, não armazenamento convencional que a gente tem de dados estruturados, mas para objetos também. Então você consegue gravar muita coisa e ter os benefícios de ter aquilo no mainframe, que seria um dado seguro, um dado redundante, um dado rápido de acesso, que tem uma disponibilidade enorme, e você consegue gerenciar isso de maneira fácil, integrada diretamente no SMS, algo que você já tem dentro de casa e normalmente você já tem skill para isso, e você consegue fazer praticamente qualquer coisa com ele gerenciando isso. Então você pode separar seu workload de maneira diversa para ter aquilo que é extremamente importante em uma mídia super rápida, para um acesso super rápido, ou ter aquilo que você precisa guardar por alguma demanda legal eternamente, você pode deixar aquilo guardado em um lugar que não vai ser acessado tão rápido, mas que vai ter baixíssimo custo para você e você consegue sempre ter previsão do que está acontecendo no seu ambiente, porque o AM, tanto o AM quanto o mainframe de maneira geral, é extremamente estável. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, como não teve interrupções, vamos continuar. Vamos falar agora um pouco mais da parte de arquitetura do OAM, como ele efetivamente funciona. A gente tem três principais componentes de maneira generalizada, um deles costuma ser subdividido em duas partes separadas, mas o OAM era inicialmente projetado para gerenciar objetos, então ele tem uma parte maior focada no gerenciamento de objetos, de dados não estruturados. O principal componente para fazer os requests e para você poder comunicar com o mundo exterior é o OSR, Object Storage and Retrieval. O OSR é quem tem aquela API que eu comentei agora há pouco e oferece todos os comandos que a pessoa necessita para poder armazenar o dado, para poder retirar o dado que está como objeto lá dentro. Você pode gravar o dado, ler o dado, deletar, você pode modificar esse dado utilizando comandos dessa API. Então, todas as vezes que você for ter uma conectividade para fazer comandos requisitando dados no OAM, é sempre pela OSREC. Não tem outro método de acesso externo. Então, todos os comandos que você precisa fazer são passados pela API. Tem o primeiro comando, que é o store. Store serve para gravar dado. Todas as vezes que você quiser armazenar um objeto dentro do OAM, você vai passar ele, seja inteiro, você depende do tamanho do objeto, você não consegue armazenar ele de uma vez, e você consegue armazenar ele via comando store. Você tem a opção de armazenar objetos que sejam a partir de 2 kilobytes até 2 gigabytes dentro do OAM. Se você precisar passar dos 2 gigabytes, você vai precisar fracionar aquilo em objetos menores. Então, todas as vezes que se você tem um arquivo de 10 GB, você não vai conseguir gravar ele como um único objeto. Você pode fazer isso fracionado utilizando comandos separados. Por exemplo, ali tem o storage begin. E o comando, depois que você fizer o storage begin, ele vai entender que é uma fração do objeto que está sendo armazenado. Você tem o storage partition, que vai te dizer para gravar mais um pedaço daquele objeto, e o storage end, que seria para você gravar aquilo e falar, terminei de gravar todo aquele objeto que era gigantesco. Se você tiver feito isso de maneira, o mínimo é de 50 megas de tamanho, ele vai interpretar depois que todos aqueles objetos são de um tamanho só, são referentes à mesma coisa. Ele vai vincular aqueles objetos, mesmo que você tenha feito vários comandos para conseguir armazenar. E a função de store também serve para você pedir para ele fazer backups das suas mídias. Você pode definir isso
tanto numa management class, ou você pode fazer, através de comandos da OSREC, a solicitação que ele faça naquele instante um backup do seu objeto, da mesma maneira que você consegue fazer com HSM com o comando de backup. É possível você também fazer um comando de retrieve. Retrieve serve para você ler os dados. O OAM ele tem uma capacidade interna para determinar se o objeto que está armazenado dele está íntegro e acessível ou não. Dependendo de como você está gravado, você não conseguir acessar aquele objeto pela cópia primária, se ele tiver um backup, automaticamente o OAM vai acessar o backup e você nem vai perceber que aquilo está acontecendo. Então, se você precisar fazer o acesso de um dado no OAM, ele sempre vai garantir que ele está lendo de algum dos lugares. Se ele percebeu que uma das cópias não estava íntegra, ele vai simplesmente tirar aquela cópia, restaurar do backup e fazer outro backup depois. Isso garante uma maior segurança no seu armazenamento, porque ele está sempre que você acessar, ele vai fazer uma verificação daquele objeto e garantir que se ele não estiver disponível no nível que você solicitou, ele vai se gerenciar automaticamente para criar a cópia adicional. Tem o comando de query, que permite você obter dados sobre aquele objeto que você... metadados, na verdade, você não está efetivamente obtendo nenhum dado gravado dentro do objeto, mas você consegue informações sobre ele. Por exemplo, quando ele foi gravado, qual é o status atual dele, quando ele vai ser liberado. Tem o comando de change, que, como a gente comentou antes, a parte de gerenciamento, as políticas do armazenamento são todas integradas ao SMS. Então, ele tem as várias constructs que estão atribuídas a cada objeto, para você gerenciar tanto performance, quanto número de cópias, quanto política de expurgo daquele seu objeto. Se você precisar alterar alguma coisa, você vai utilizar esse comando de change. E o comando de change serve para atribuir outra construct a ele. Você tem que modificar aquela construct. A única coisa que você consegue alterar de um objeto sem mexer na construct é o período de retenção dele. Por fim, a gente tem o comando de delete, que permite você simplesmente ir lá e deletar manualmente o objeto. Tem um ciclo de vida padrão que você pode definir para um objeto. Você fala, eu quero que esse objeto dure 5 dias e depois ele seja deletado. Isso vai ser possível fazer utilizando outro componente do OAM, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele deleta automaticamente. Se no meio do caminho você decidir deletar isso no terceiro dia, você pode fazer isso utilizando esse comando de delete pela API. Mas se você consegue fazer deleção a qualquer instante, ele também precisa de algum mecanismo de proteção para evitar que alguma pessoa, ou de maneira inadvertida ou intencional, faça a deleção de alguma coisa que não era para ser deletada ainda. E aí existem esses 4 principais mecanismos para fazer a proteção. Deletion Hold, ele não permite você deletar aquele objeto enquanto você coloca ele dentro dessa política. Mesmo que alguém vá lá e comande, ele não vai deletar o objeto. Você não consegue deletar enquanto ele estiver nisso. Você pode habilitar o Deletion Hold ou você pode desabilitar. Enquanto estiver habilitado, ele não permite a deleção. Tem o Deletion Protection, que ele não permite a deleção até chegar na data de expiração. Se você pôs que aquilo é para ficar retido por 5 anos, mesmo que alguém tente deletar antes, ele não vai liberar o objeto antes de passar a data de expiração. Ele vai ficar marcado para deleção e vai ficar retido da mesma maneira até que expire o objeto. A única forma de você pegar um objeto que está em Deletion Protection e deletar efetivamente ele é alterando a data de expiração desse objeto. Se você tinha que reter por 5 anos e você vai reduzir isso, você consegue efetivamente fazer isso depois de aplicar a deleção. Mas se você consegue reduzir isso, também permite uma brecha de segurança que alguém possa intencionalmente reduzir para um prazo menor só para forçar a deleção. Então, tem outro modo de proteção que chama Retention Protection. Você não consegue reduzir a data de expiração desse objeto e você só vai conseguir deletar ele depois que a data for atingida. Então, ele é basicamente uma combinação no Deletion Protection com a impossibilidade de você reduzir esse prazo de expiração.
Se você precisar deletar esse dado e jogou o prazo infinitamente para frente, você não vai conseguir deletar ele até chegar aquela data. Então, é bom sempre ter em mente que, dependendo do tipo de coisa que você faz, você não vai conseguir deletar o seu dado depois, nem que você queira. Porque se você pôr uma retention protection com uma data imensamente maior, ela vai ficar presa naquilo por muito tempo. Por fim, tem uma coisa que chama Event-Based Retention. Todas as vezes que você está gerenciando um objeto, ele está sendo armazenado por uma fonte externa utilizando a OSREC, que era a API. Se você precisar que algum outro tipo de gerenciador externo seja capaz de entender aquele objeto e fazer aquilo ser deletado, você pode fazer com que aquele gerenciador tenha comunicações de comando através de algum tipo de notificação. Então, você precisa de um evento externo, que seria um administrador externo ao ambiente, dar o OK para fazer a deleção. Seria mais ou menos o que a gente tem do EDM para tape hoje, External Data Manager. Seria uma função parecida com essa, mas dedicada ao lado de objetos. Voltando para os componentes do OAM, agora a gente vai falar um pouco do LCS, que provavelmente é o que é mais conhecido no Brasil. O Library Control System tem algumas funções específicas para tape, que seria para você conseguir inserir, ejetar, fazer audit, montar, desmontar cartuchos dentro das libraries, seja virtual, seja o robô físico. E você consegue comandar também very on e off para a library, utilizando sempre esse LCS. Toda essa parte a gente pode falar que é dedicado a tape. Então, todas as vezes que a gente precisa acessar um objeto em tape, tem uma parte do LCS que é capaz de falar efetivamente com o tape. Ele tem os protocolos necessários para conversar com o mundo open que fica do outro lado, seja o AIX dentro do virtualizador, ou independente de qual virtualizador você esteja utilizando, não é um AIX, mas você gerencia diretamente por lá. Então, ele tem os protocolos necessários para se comunicar com as tape libraries e fazer toda a parte de gerenciamento dela. E para o lado de objeto, a gente consegue gravar os dados lá dentro, seja em tape, seja em mídia ótica, seja para cloud. Toda essa parte de comandos de leitura, gravação, mesmo para deletar o volume, seja movimentação geral de dados, é a parte do LCS. E ele se baseia para falar com fita quando ele precisa, ou com mídia ótica, no LCS que é dedicado para tape. Então ele utiliza um subcomponente do OAM, que a gente chamaria de LCS tape, para fazer essa parte por ele. Na parte de file system, ele também tem a inteligência necessária para conseguir fazer os comandos. Então, todas as vezes que você estiver dentro do mainframe, falando exclusivamente de linguagem mainframe, ele precisaria de alguém ser capaz de comunicar com o ambiente exterior. Quem faz essa comunicação, quem tem as exits necessárias, tem a parte de protocolo para fazer isso, é o LCS. Então, basicamente, esse cara é quem sabe se comunicar com o armazenamento, com a parte de storage. Se a gente tinha antes o componente que comunicava com o usuário para fazer os comandos pelo usuário, a gente tem a parte que é de back-end daquilo lá, que é quem faz o armazenamento final daquele dado, que seria o LCS. E por fim, o último componente que a gente tem, a gente chama de OSMC. E ele é o que a gente deve estar mais acostumado, que seriam as políticas do OSMS para fazer isso. Então, ele faz todo o gerenciamento daquilo lá, através do que você definir, ele vai utilizar o SMC para fazer o gerenciamento do ciclo de vida do seu dado. Se você tem uma política de migração para aquele dado, ele vai fazer aquela transição para as outras mídias. Se você grava, por exemplo, em DB2, que é o acesso super rápido, mas depois de 3, 4 dias você não tem mais necessidade de acesso àquele objeto, você não tem por que manter ele em uma mídia cara. Você pode migrar ele para fita virtual ou para disco mesmo, que seria um file system. E aí, depois de algum tempo a mais, você fala, poxa, passou 40 dias, ninguém está usando,
eu posso mandar isso para tape física, não preciso manter esse cara aqui mais. Quem consegue fazer isso é o OSMC, ele vai fazer toda a parte de gerenciamento do ciclo de vida. Tanto na parte de recall, que a gente está acostumado na parte de migrar os dados para baixo, ou de fazer recall, trazer de volta para o método de acesso primário. Como eu mencionei anteriormente, você pode definir qualquer lugar para ele gravar no começo. Você pode gravar direto em tape, se você quiser, você pode gravar direto em file system, você pode gravar em DP2. Esse transition up, você só vai conseguir devolver ele para no máximo o nível que você gravou inicialmente. Seria mais ou menos a ideia de você ter um tier máximo que ele consegue chegar. Se você tinha ele inicialmente em ZFS, você não vai conseguir gravar esse objeto diretamente, fazer um recall desse objeto para DB2. Ele sabe que o tier de acesso dele inicial era um file system. Então, se você precisar acessar o dado que foi migrado, ele volta no máximo para o mesmo ponto da topologia onde ele começou. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo os assuntos? Bom, beleza, sem perguntas até o momento. Aí a gente vai falar um pouquinho mais do que você pode fazer pelo OSMC. Você consegue fazer tanto um volume recovery, que seria você recuperar todo mundo que tem lá dentro. Basicamente é a mesma ideia de um dump restore dentro para volume, para dados estruturados, ou você consegue recuperar um único objeto. Se você tem um único objeto que você precisa trazer de volta para aquilo lá, para recuperar, você fez um backup, você quer restaurar aquilo, você consegue comandar para restaurar só aquele objeto também. Então você é capaz de pegar qualquer ponto do seu backup, porque você pode definir na management class quantos backups você precisa fazer para aquele objeto, e você consegue recuperar ele com as mesmas formas que você recuperaria um backup dentro do mainframe. Você pode selecionar qual versão daquele backup que ele vai manter, mas para objetos, o máximo de backups que você consegue manter são 2 versões. Então você sempre vai ter a versão 0, que foi o último backup depois da última alteração, ou você vai ter uma versão anterior. Você consegue recuperar os dados anteriores à última modificação efetuada. Você pode manualmente escolher qual desses backups você quer restaurar. Então, você pode fazer o recovery daquele objeto, informando qual era exatamente o backup que você precisava. Para volume recovery, você vai recuperar massivamente os dados. Então, seriam todos os volumes que tiveram backup feito de maneira massificada. Você pode forçar um volume backup, da mesma forma que você consegue fazer um dump para aquilo dentro do mainframe, e você conseguiria fazer o restore desses objetos de maneira massificada, utilizando a função de volume recovery. Tudo isso é coisa que você consegue utilizar esse utilitário OSMC para fazer. Você também pode fazer cycle de volumes, porque você está armazenando em qualquer ponto da hierarquia, você pode estar armazenando em fita física ou um volume virtual, e conforme vai passando o tempo, os objetos que estavam lá dentro foram expirando, da mesma maneira que a gente utiliza o HSM para tape. Se você precisar liberar aquele volume porque está com baixa utilização, você pode comandar a qualquer momento um recycle para ele. Da mesma forma que você pode fazer um move volume para copiar aquele volume de um ponto da sua hierarquia para outro. Às vezes você precisa desativar alguma coisa e você consegue mover aquele volume entre estruturas diferentes de armazenamento. E o OSMC também, todas as vezes que você precisa fazer um recall ou fazer um backup, quando você criou o seu dado e na política dele está falando, ó, eu vou fazer um recall, vou precisar fazer um backup, beleza, ele não vai ser tratado por aqui, ele vai fazer diretamente pela OSREC, porque você falou, preciso disso, então o próprio objeto já tem aquelas políticas. Agora, se você está precisando fazer um recall ou restaurar um backup de um arquivo e ele não está mais no ponto que você definiu de entrada da sua hierarquia,
você gravou um volume em DB2 e aquele objeto, desculpa, ficou muito tempo parado e já saiu do DB2, se você pedir pelo SREC, eu preciso fazer o retrieve desse objeto, o retrieve vai implicitamente chamar o SMC para fazer o recall. E da mesma forma que a gente comentou antes, se você fizer um retrieve de um objeto que ele não está íntegro na cópia original dele, aquela cópia por qualquer razão for perdida ou foi danificada ou não está acessível de maneira geral, você pode ter desmontado aquele file system onde ele estava armazenado, o próprio OSMC vai precisar falar, ó, olha, eu tinha essa cópia aqui, um backup que estava em tape, já que meu file system não está disponível. O que eu vou fazer? Vou restaurar para honrar esse retrieve, eu vou pegar a minha cópia backup e vou montar de maneira transparente para o usuário, então ele não percebe que em vez de ele estar acessando a cópia original, ele está acessando um backup, e aí ele vai fazer um backup imediatamente daquilo lá, porque ele sabe que ele deveria ter 2 cópias, e ele não tem aquelas cópias. E aí a sua cópia original é restaurada e passa a ser a que foi acessada pela última vez. Como que você consegue fazer a utilização de objetos dentro do mainframe? Aí, inicialmente, você precisa fazer algumas configurações. Tem os jobs para isso, todos eles estão na SampLib, um SampLib, você consegue pegar diretamente por lá. No fim da apresentação tem os manuais explicando certinho, tem um white paper te dizendo qual job você roda, em qual sequência você faz. E você vai precisar criar alguns databases. O Object Administration Database, aí você vai ter essa parte para gerenciar mesmo, seria para as políticas de gerenciamento daquilo. Você vai ter os storage databases, que seria obrigatoriamente um directory table, que ele identifica na onde está gravado o objeto e grava aí dentro. E por fim, você vai ter as tabelas que contêm os dados, se você for armazenar isso efetivamente dentro de DB2. Seriam objetos super pequenos, que seriam de 4K. Você teria objetos de 32K de limitação, 32K ali seria de endereçamento, ou seria o que a gente chama de large objects, que seria para objetos muito maiores, chegando até 2 GB. Então, dentro dessas tabelas maiores, ele consegue gravar dessa lobby, que seria uma tabela DB2, você consegue gravar os objetos gigantescos. Se você estiver precisando gravar objetos menores, você conseguiria gravar no máximo utilizando 32 bits de endereçamento, que era a mesma lógica de endereçamento de memória que existia antes. Com 64 bits, você consegue gravar alguns terabytes por vez. Com 32 bits, você não passaria de 2 GB para fazer aquilo. E, por fim, o 4 kilobytes, que seria objetos infinitamente pequenos, provavelmente nem é muito utilizada. Por fim, você vai precisar também criar algumas tabelas de configuração do OAM. Isso é mais recentemente necessário, obrigatório você criar para utilizar cloud. Você precisa criar uma tabela que fale para o OAM que ele consegue armazenar aquele objeto na cloud X ou na cloud Y, dependendo do provider que você escolheu. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas tabelas que você vai precisar criar. Ele tem uma tabela para storage class, no primeiro exemplo. Você tem aqui uma tabela para management class. Então, essa tabela só vai informar o nome, como vocês podem ver. Todas as tabelas que você tem aqui, elas não estão definindo as políticas aqui dentro. A tabela só existe como um ponto de referência, porque todo o mapeamento de objetos fica dentro do DB2. Se ele vai precisar saber o que existe efetivamente dentro daquela storage class, dentro daquela management class, ele vai precisar chegar dentro do SMS, que também está integrado, então ele consegue ler as políticas diretamente das constructs. Não tem definição de política, independente de qual seja, dentro da tabela. A política que você definiu para aquela storage class está dentro da construct na SMS. Tem um único link, uma referência que está armazenado dentro dessa tabela de storage class ou também da de management class. E aí a gente vai falar também sobre collection table, coleção de dados. Isso serve para todas as vezes que você for armazenar um objeto, você não precisar ficar informando
todas as vezes todos os parâmetros. Então, você pode determinar um modelo padrão, um default, que vai ser esse tipo de objeto vai pertencer a esse storage group, ele vai ter essa management class, ele vai parar nesse lugar. Todas as vezes que você define uma coleção nova, ele vai ser armazenado aqui dentro. E aí você consegue definir, baseado nessa coleção, quais são as políticas que ele deveria pegar de maneira rápida. Não precisa todas as consultas que você fazer para armazenar um objeto, fazer um comando de store pela API, ele não vai precisar passar por toda a parte de filtragem inicial dentro do OAM para determinar storage class, management class, tudo de novo. Você pode simplesmente falar, eu quero que esse objeto tenha a coleção tal. Ele vai pular essa parte inicial para você não precisar ficar fazendo toda a pesquisa de novo. Se você tiver que gravar um objeto e ele não tiver uma coleção a qual ele pertence ainda, ele vai ser criado uma coleção e vai ser endereçado nessa tabela também. Então, todo objeto obrigatoriamente vai ter uma coleção vinculada a ele. Por fim, tem a parte que efetivamente sabe na onde estão guardados aqueles objetos, que a gente vai fazer que a gente chama de Object Directory Table. Isso daqui serve para o OAM localizar na onde ele gravou o seu objeto, e se você precisar fazer um retrieval daquilo, ele vai saber localizar. Então, a gente tem aqui quando foi criado, qual é o tamanho do objeto. Na próxima coluna ali, a gente, OD Expiration Date, ali a gente teria a data de expiração, o ADL é Expiration Date, a última vez que ele foi acessado, a última vez que ele foi modificado, a última vez que o OAM fez alguma modificação com ele, e aí a gente tem aqui se ele foi armazenado na onde ele inicialmente era armazenado dentro da hierarquia, qual a prioridade, então se ele está em tape disco, se tiver em tape, em qual volume que ele está parado naquele momento. Ele vai gravar uma infinidade de informações para você referentes àquele objeto. Todas as vezes que você fizer um comando de query utilizando a interface, a API, ele vai vir procurar as informações para você dentro desse diretório. Então, isso daqui é o repositório, seria o catálogo de objetos para o OAM. Se ele precisa achar um objeto, ele vai vir aqui. E aí, por fim, a gente vai ter as outras partes fundamentais, que seriam a de configuração. Uma delas que seria obrigatório para você fazer seria a File Storage Delete Table. Isso daqui serve para você gerenciar automaticamente deleção de alguns arquivos. Seria para você criar as políticas para esse cara fica parado aqui, esse cara não fica, quando foi que eu deletei ele. E aí isso daqui vai te trazer todas as informações necessárias referente à deleção de objetos. Se você quiser fazer um gerenciamento, uma política para evitar que aquele cara seja deletado e você precise de ter algum tipo de auditoria quando um objeto é deletado, você precisaria criar uma File Storage Delete Table. Então, todo objeto que você precisa saber se ele foi deletado ou não, você pode logar as informações desse tipo de coisa dentro dessa tabela. Por fim, mais recentemente, a gente teve o anúncio de que o OAM é capaz de armazenar objetos diretamente na cloud. Para poder identificar qual cloud a gente está fazendo aquilo, você precisa criar uma outra tabela que tem exatamente essas definições. Qual é a cloud que você está armazenando, seria o seu provider, e qual bucket que você vai usar dentro dela para guardar os seus dados. Então, aquele objeto vai ser sempre vinculado ao seu próprio container. Bom, falando da parte de DB2, eram basicamente aquelas tabelas que era necessário você criar antes de poder usar. Agora a gente, além de ter as tabelas definidas no DB2, você precisa criar dentro da parte de constructs na SMS, porque, como eu mencionei, a tabela só referencia o nome daquela estrutura, ela não tem os dados da estrutura, porque elas estão definidas na construct. Então, você também vai ter que criar dentro do SMS todas as constructs que você tiver definidas dentro da sua tabela. Se você não criar lá, ele não vai saber como utilizar aquilo e vai dar erro na sua configuração. E aqui a gente tem alguns parâmetros que você consegue definir na management class, que são normalmente as
as mesmas coisas que você consegue fazer para dados comuns, dados estruturados dentro do mainframe. Você pode determinar através do parâmetro retention quando que ele expira, se você vai fazer backup automaticamente ou não. Como eu falei antes, você pode ter no máximo 2 backups para cada arquivo, ele não guarda mais do que 2 versões, então você pode definir se você quer uma versão de backup ou quando é 2. E aí você tem o backup frequency aqui, você tem a possibilidade de definir aqui só 2 valores também. Você pode determinar que o primeiro backup feito pelo OAM, ele é criado no momento de store daquele objeto. O objeto foi armazenado, você já vai criar uma cópia para ele, ou você vai definir que ele vai ser feito no ciclo do ASMC, que seria mais ou menos o housekeeping do OAM. Se você definir para ele que vai ser feito só no ciclo do SMC, você depende de alguma rotina para executar esse ciclo posteriormente, e o backup só vai passar a existir quando estiver sendo executado o ciclo. Por fim, você também consegue determinar as transições que aquele objeto vai fazer. Você pode falar que depois de tanto tempo, esse objeto vai receber outra management class, que essa management class tem menos necessidade de backup, por exemplo, ou que ela não vai fazer backup automaticamente. Você consegue determinar transições entre management classes diferentes que tenham objetivos diferentes de controle da qualidade daquele dado. E aí isso pode ser feito automaticamente e serve também para a parte de storage class. Storage class serve para determinar na onde aquele objeto vai estar efetivamente armazenado. Storage class, da mesma forma que funciona para os outros mainframes, não é uma parte simples de determinar. Você trabalha com alguns parâmetros e, baseado nos valores que você colocou aquilo ali de response time ou de velocidade de I/O, ele vai determinar em qual lugar ele vai gravar dentro da hierarquia. Então, se você colocar algum valor para IARS ali, que determine que seja muito alto o tempo de resposta, ele provavelmente vai jogar aquilo para tape. Se você quiser um objeto que seja acessado imediatamente, você precisa pôr um tempo de resposta baixíssimo para ele jogar aquilo no DB2 ou no máximo num file system que teria um acesso rápido ao dado. E por fim, um componente super importante que a gente vai conversar disso depois quando falar de cloud, chama OSL, Object Sublevel. Isso daqui determina exatamente para onde aquele objeto vai ter a possibilidade prioritária de armazenamento. Independente do que você coloque em IARS ou em SDR, o ASL determina, se você colocar como 2, ele vai definir que aquilo é uma hierarquia menos prioritária, seria diretamente para tape. E para acessar em cloud, você obrigatoriamente teria que colocar como 3 aquele valor. Então, 1 seria disco, 2 tape, 3 cloud. Se você colocar qualquer valor de IaaS ou SDR pedindo acesso super rápido, mas colocar um ASL de 2, ele vai para tape do mesmo jeito, independente de como você tenha configurado. Então, basicamente, os 2 primeiros parâmetros determinam dentro de hierarquias semelhantes, que seriam hierarquias de acesso rápido, que é DB2 e File System, ficando em disco. Se você tiver colocado um ASL de 2, um nível menor, que eu precisaria de menos prioridade, ele vai diretamente para os níveis que ele tem menor velocidade de acesso, que seria para tape ou para mídia ótica. E por fim, a gente tem o que a gente chama de storage groups, object storage groups. Da mesma forma que a gente é capaz de agrupar dados no mainframe por alguma característica semelhante, de jogar ele para dentro de um grupo de discos padrão, um pool padrão, você consegue agregar objetos baseados em grupos. Você pode definir que eles sejam, sei lá, todos os objetos da mesma aplicação. Você pode falar que todo mundo que armazenou um arquivo que tivesse característica do tipo PDF vai pertencer a um grupo. Você pode definir que aquilo que era de outro tamanho, dados pequenos pertencem ao grupo 1, dados grandes pertencem ao grupo 2. Tem várias possibilidades diferentes para você determinar o que cai efetivamente em cada grupo. E aí fica da maneira que você preferir gerenciar. O OAM permite você criar um storage group e vincular algumas regras para aquilo lá. E aí, todas as vezes que você criar um storage group, se você estiver criando que ele vai
parar no DB2, ele vai ter um Object Storage Database, que é aquela parte de armazenamento de discos, que é direto em DB2, desculpa, que a gente falou antes. Eu preciso ter uma tabela para gravar o dado se ele vai ficar guardado em DB2. Se aquele grupo não for para ficar gravado lá, então eu só sei que eu preciso daquele lugar para acessar. Então, se você quer que ele fale, ó, esse dado aqui, o grupo 1 está vinculado a um file system, você vai ter que falar para ele qual é o file system que está vinculado àquele grupo, para ele poder efetivamente montar aquele file system. E se o file system não estiver acessível, não estiver montado para o sistema operacional, ele vai ficar inacessível, já que file systems você consegue desmontar e desmontar. Se você estiver falando que aquilo lá é para tape, ele vai precisar saber quais são as definições para tape que você precisa mandar. Então, você vai ter que vincular ou uma library, aquele storage group, ou se você estiver falando de fita física, direto no robô, acesso direto mesmo a 3490, você precisaria informar qual é o seu pool de fitas que você estaria vinculando a esse storage group. E aí, cada objeto vai poder ser armazenado baseado na característica que você passar, ele vai saber para qual mídia ele vai passar no final. E aí, um pouco mais além do storage group, a gente tem a parte de backup também. Você pode definir storage groups separados para fazer o backup. Você, da mesma forma que você consegue um dado no mainframe, seja gravado de disco, faça backup em tape ou faça backup em disco, dependente do que você definir, todas as vezes que você criar um objeto, você pode atribuir para ele um lugar de retenção da cópia primária, que seria uma cópia de acesso mais rápido, e das cópias secundárias podem estar em outro storage group diferente. Você não tem necessidade de que você fique com a mesma definição de políticas de armazenamento, de níveis hierárquicos dentro de tape, disco, file system, o que for, para a cópia primária e para o backup. E é exatamente porque é caro você manter o backup no mesmo lugar que você mantém a cópia quente do dado. Então, você precisa definir alguma regra só, que você faz isso via parmlib no AM, através de um comando de set OMC, vinculando o seu storage group original, que é para onde a cópia primária vai, com o seu storage group de backup. Feita essa vinculação, ele vai pegar e vai entender que todas as vezes que ele precisar fazer uma movimentação, seja por qualquer questão, restaurar a cópia do backup para o original, ele vai saber que aquele dado tinha que voltar para outro storage group, que pode estar direto para armazenar em DB2, ou se ele tiver que fazer a parte de backup, ele efetivamente vai copiar aquele dado que estava em DB2 e vai jogar, por exemplo, para fita, ou vai jogar para cloud, dependendo do que você definir. Tudo é questão de customizar, e essa associação ela é feita na parmlib do AM. Então, ela não fica dentro das constructs. Você só define um storage group na construct, informando quais são exatamente as mídias que ele vai utilizar. E aí, se você precisar vincular um storage group padrão com o de backup, você vai fazer isso na parmlib. Bom, desculpa, parei um pouco. Collections, coleções, é a maneira que eu falei antes, a gente agrupa objetos lógicos de características semelhantes para você não ter que ficar passando, todas as vezes que você armazenar um objeto, você ficar passando todas as informações sobre ele. Então, se você tiver uma coleção definida para aquele tipo de objeto, ele vai ter uma management class, uma storage class, um storage group já vinculado àquilo lá, e dependendo de como for o seu backup storage group também. Cada uma dessas coleções, ele vai permitir que você faça um armazenamento rápido e que depois, posteriormente, quando o AM precisar trabalhar com esse dado, ele também seja capaz de fazer isso rapidamente, sem precisar ficar fazendo nenhum tipo de pesquisa de definições na CS sobre como funciona aquele objeto. Porque, inicialmente, você vai ter a parte de, se você tem uma coleção, você já sabe quais são os parâmetros dela. Se você não tem uma coleção definida, você precisa descobrir qual coleção aquele objeto pertence. E descobrir para qual lugar vai dentro do mainframe é passar pela CS routine. Então, se você não tiver aquilo definido já uma coleção para ele, ele vai passar pela CS routine e vai determinar, ó, esse objeto tem a management class X, Y, Z, storage class tal e storage group tal.
você tem essas informações, ele vai gravar aquela informação como uma nova coleção e vai salvar na Collection Table, para ter acesso rápido posteriormente. Isso obriga que todas as vezes que você for criar um objeto dentro do OAM, ele vai pertencer a uma coleção. Não tem como você não ter uma coleção vinculada a um objeto, porque isso é parte essencial da performance depois do OAM, para ele não precisar ficar para todos os acessos fazendo requests na CS Routine. E você não precisa necessariamente estar uma coleção sempre vinculada ao mesmo storage group. Você pode ter 2 storage groups, um para disco e um para tape, por exemplo, e todas as management class dos objetos storage class diferentes, que envolvem performance e formas de retenções diferentes, estarem direcionando para esses mesmos storage groups. Então, você pode vincular uma infinidade de coleções diferentes a um único storage group no final. Mas todas as vezes que você criar um objeto, ele vai ter uma coleção vinculada a ele. E exatamente como eu tinha mencionado, a ideia é que você não precise ficar fazendo interações o tempo todo com as access routines. Se você estiver fazendo um store de um objeto de cara e você não passar um collection name para ele, ele vai precisar determinar qual é aquele tipo de objeto. Então, ele vai ter que procurar na sua ACS por alguma tag específica. Então, tem um ACS Environment para Store, para Change, para Class Transition. E aí você vai ter toda a parte de passar pelas regras definidas no SMS para determinar para onde aquele arquivo vai. E aí você vai passar isso daqui, dependendo de como está configurada a sua CS, você pode fazer algum tipo de política interna para direcionar. Se for um recall, ele vai para algum lugar, se for para outro lugar, ele vai fazer isso. E aí isso daqui dentro do OAM não fica na CS routine. Então, a gente tinha uma parte da Management Class, que ele tem a tabela de Management Class, e aí você vai ter, dentro do ciclo do SMC, você vai ter uma parte de Class Transition, que você consegue fazer por esse Access Environment. E isso daí vai vincular a outra class que ele tem dentro da tabela de controle do DB2, e baseado nisso ele vai seguir com o ciclo de vida dele. E aí todas as vezes que você precisa gravar um dado em tape, que ele vai utilizar aquele comando, ele sempre vai criar os seus arquivos baseado nessa padrão de nomenclatura. Não necessariamente você precisa pôr storage group name, você pode utilizar um collection name ali, mas ele vai chamar de OAM primary data para a cópia primária, e se você tiver algum backup daqueles arquivos, ele vai gravar como OAM backup data ou backup 2 data. Então, isso daqui, da mesma forma que você tem um nome padrão de arquivos para HSM, padrão para MM, o AM também trabalha com uma nomenclatura padrão para os arquivos internos dele. Todas as vezes que ele for gravar um arquivo dele, ele vai fazer daquela forma. Como funciona de maneira lógica? Vai, você guardar, depois que você definiu tudo que você tinha que definir dentro do mainframe, você criou as tabelas, você fez a parte de políticas no SMS, você fala, beleza, agora só me falta gravar o dado efetivamente. Quando você fizer o comando de store pela OSREC, que é a API que faz a sua parte de conversa com o mundo exterior, a primeira coisa que ela vai procurar é se você passou um collection name para ele. Se você passou o collection name quando você estava fazendo aquele armazenamento, ele já vai olhar na sua collection table, que era um dos datasets que você foi obrigado a criar antes, e aí ele já vai determinar quais são as storage class, management class, storage group para aquele seu arquivo. Se você não tiver passado aquilo lá, o que ele vai fazer? Ele vai procurar através da CS Routine quais seriam as classes que você precisava para aquele arquivo. E aí, se você tiver passado ou uma collection inválida ou você não passou a collection, ele vai gravar para você qual é a collection para aquele seu objeto. Para quê? Da próxima vez que ele tiver que fazer isso, ele não vai ter que passar pela CS Routine de novo. Ele já vai saber quais eram as management class, storage group para aquele arquivo. Beleza, passei por tudo aquilo, eu sei o que eu estou precisando?
Bacana. O que ele vai fazer? Ele vai procurar quais são as suas políticas que você tinha definido para aquele cara. Então, ele vai ler efetivamente a sua construct no SMS para determinar quais são as políticas que aquele dado vai ficar gravado. Então, ele vai saber, baseado naquilo, qual é a sua data de expiração, quantos backups que você vai ter que fazer, o que efetivamente vai ser o ciclo de vida daquele objeto que você gravou, e isso tudo vai ficar gravado dentro daquela Object Directory Table. E aí ele gravou aquela entrada, pôs um pointer para o objeto lá, ele efetivamente grava o seu dado na mídia que você selecionou, seja ela DB2, Fita, Cloud, o que for. E todas as vezes que precisar gravar um dado, vai por aí. A parte de retrieve, ele basicamente só precisa ler do catálogo, que é a Directory Table, e vai falar, eu sei que esse dado está no lugar tal, e ele vai diretamente para lá. Então, ele não tem interações com a SMS depois. Ele simplesmente está direto nas Collection Table e na Directory Table dentro do DB2. Por enquanto, alguma dúvida de como armazena dados, objetos, o que precisa criar? Tá tranquilo? A gente vai mudar um pouco de assunto agora. A gente não vai mais falar de como fazer funcionar, mas quais são as características do OAM de maneira geral que foram implementadas mais recentemente. Bom, beleza, pessoal. Já que ninguém falou nada, a gente vai continuar. Você consegue fazer as suas tabelas dentro do DB2, a sua Directory Table, todas as tabelas de configurações ficam armazenadas no DB2. E aí você precisaria... Acho que tem alguém que saiu do mudo. Oi. Oi? Tá me ouvindo agora? Tô sim. Acho que estava travado aqui. Daí eu tive que dar um reboot. Então, tem algumas perguntas aqui. Eu não sei se quando eu estava reboot, talvez você estava respondendo. Era essa aqui sobre, né, usar o DB2 para armazenar as informações, essa parte de se é algo que precisa ser, né, já vem com uma política de backup ou se precisa ser configurado. Não sei se você estava falando sobre isso. Não, eu não estava. Eu realmente não estava ouvindo. Eu fiquei um tempo em silêncio para ver se vinha alguma pergunta ou não. As políticas de backup, você tem que definir elas diretamente na sua management class. Então, você tem que criar lá dentro, tem um parâmetro de qual é a política, qual a frequência de backup que você quer e quantas versões você vai manter. Você pode escolher no máximo 2 para quantas versões. E aí, baseado na sua política que você determinou de quando é feito o primeiro backup, ele vai fazer, seja na hora que gravou o dado, que é uma das opções, ou ele vai fazer durante o housekeeping do OAM, que a gente chama de OSMC Cycle. Se você não definir na Management Class que precisa de ter backup, ele não vai fazer, não é uma opção default. E a outra pergunta era, desculpa, o que era mesmo? Não gravei. Então, o Rodrigo, ele tá mandando ver aqui, respondendo por texto. Vamos fazer assim, eu vou deixar, como o Rodrigo já está respondendo, eu vou deixar você seguir para terminar, e aí ao final, se o Rodrigo achar legal trazer algumas dessas que ele já respondeu para o palco principal aqui, aí eu deixo a critério dele, tá? Então vamos seguir com o conteúdo, já que ele está mandando ver no texto aqui, aí de final talvez a gente enderece uma ou outra, beleza? Bacana, Rafa. Bom, pessoal, continuando, a gente sabe hoje em dia que é raro você ter um monoplex para produção. A ideia do Sysplex é efetivamente aumentar a sua disponibilidade ou, se possível, uma escalabilidade maior para o seu ambiente. E aí você ter a parte de cada OAM vinculado a estruturas internas de DB2 só para aquela LPAR, seria impossível de você conviver em um Sysplex. Você perderia a funcionalidade do Sysplex, que é todo mundo acessar todos os dados. Então, foi criado o conceito de OAMPlex, que todas as LPARs de um Sysplex conseguem baseados naquela mesma política que foi criado, que você criou as tabelas, ele vai vincular, baseado na parmlib que você definir para o OAM,
ele vai trabalhar utilizando a mesma tabela DB2. Então, você vai ter a mesma Object Directory Table, vai ter a mesma Configuration Table, você não vai ter várias tabelas inicialmente dedicadas àquilo lá, e você consegue garantir que todos os seus dados que estejam armazenados em DB2 também sejam acessíveis dentro do Plex. Então, basicamente, você precisa que aquele DB2 que você gravou os dados esteja shareando entre esses Plex inteiros. Se ele estiver shareado entre todos aqueles, o AM vai ser capaz de identificar qual sistema do Sysplex é capaz de acessar aquele dado. Se você tiver um file system que existe para um lugar só do sistema, se você fizer um request para acessar aquele dado dentro de um AMPlex, ele vai identificar que aquele file system, por exemplo, só é acessível pelo system 3, nessa figurinha da direita. Então, aquele system que vai ser dedicado a efetivamente honrar o request que veio da API. Se você precisar acessar um dado que esteja disponível nos 3, acessível por qualquer um dos OAMs no AMPlex, ele simplesmente vai trabalhar com o conceito de performance, ele vai priorizar qual OAM tem capacidade de honrar seu request mais rápido. E aí você tem várias vantagens de trabalhar dentro de um Plex, que você tem balanceamento de carga, você consegue evitar indisponibilidade de acesso, se aquele cara estiver fora, outro pode responder por ele, e você consegue compartilhar todos os recursos que você tinha dentro de um cara com todos os outros do Sysplex. Então você evita a duplicidade de dados, evita você ficar criando um monte de coisa desnecessária. E hoje em dia a gente tem, além desse modo que a gente chama de clássico, que é o da direita, um OAM por cada LPAR acessando o mesmo database, tem a possibilidade de você definir vários OAM só para o objeto, Object Address Space para o OAM, você consegue definir agora até 5 OAMs de objeto, de acesso a objetos por LPAR. Então, você pode ter distribuição de cargas além do que você tem hoje, que é um OAM por cada LPAR no Sysplex, você pode separar por workload para um OAM1, OAM2, OAM3 dentro da mesma LPAR. Isso daí permite para você ter uma escalabilidade, um gerenciamento de performance ainda maior do que você tinha antes. Então, todas as vezes que você precisar fazer alguma coisa dentro do seu AMPlex, ele vai utilizar o recurso que for mais eficiente para aquele momento. Você não vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa você mesmo. Para você ter, ele tem basicamente aquelas 3 regrinhas ali. Você tem que estar no mesmo SMS, já que as constructs são ele não tem gerenciamento interno, fica todo nas constructs, ele só tem um ponteiro nas tabelas falando que aquela construct existe. Se você tivesse vários OAMs separados, ficaria com SMS separados, cada construct poderia estar definida de uma forma em um SMS, e isso geraria conflito. Então, obrigatoriamente, para você trabalhar com a AMPlex, você tem que estar utilizando mesmo o SMS, que é o modo default que a gente trabalha no dia a dia para praticamente todos os sistemas. Eles têm que estar dentro do mesmo DB2 Data Sharing Group, porque senão você não consegue acessar nem as tabelas de configuração. E como o compartilhamento dos dados é feito via Coupling Facility, você precisa que eles pertençam ao mesmo grupo do XCF. Se você não tiver, ele não consegue compartilhar os dados por lá. Como que funciona o I/O para você fazer isso? Depende do tipo de mídia. Então, todas as vezes que você for gravar mídia ótica, que seria o CDzinho, você pode gravar por qualquer ambiente, qualquer LPAR do Sysplex, e você consegue ler de qualquer lugar por lá. Então, você não tem a necessidade de endereçar uma parte de esse OAM grava, esse OAM recebe o request ou não. Por outro lado, se você tiver a parte de tape write, você for gravar em tape, você sempre vai gravar utilizando o OAM que fez aquele pedido. Se aquele OAM já está atolado de carga, ele vai chegar e vai cair por lá e ele vai gravar por lá. A leitura pode ser honrada por qualquer outro OAM do Sysplex, mas como o gerenciamento de tape é feito pela LCS local, Library Control System local dentro do OAM, ele faz o call internamente, então a parte de gravação efetivamente só vai ser feita na LPAR que pediu.
E por fim, a parte de file system, né, é sempre um disco vinculado, então ele teria aquilo, desde que esteja montado o file system, né, ele consegue saber onde aquele dado está, ele está sendo feito em disco, ele sempre vai fazer a leitura e a gravação direto pelo sistema onde foi requisitado. Porque isso daqui, como é disco shareado, você não precisaria ter, você tem a capacidade de diversos canais acessando para qualquer lugar. Então, a disponibilidade daquele disco sempre estaria possível de ser acessado desde que o seu file system estivesse montado. Para Tape Unit e para unidade também de mídia ótica, você precisaria ter um gerenciamento de unidades, principalmente porque você pode ter várias unidades dedicadas para um sistema maior, que faça maior utilização daquilo, e menos unidades de tape ou de mídia ótica para o outro lado. Então, você precisaria ter uma capacidade de compartilhar isso entre outros sistemas. E aí, a ideia de você conseguir ler por qualquer lugar é facilitar a alocação de unidades desse tipo de mídia, para garantir que você tenha um acesso mais fácil. E por fim, eu tinha mencionado ali, você consegue inicializar agora até 5 address spaces diferentes de OAM, OAM1, 2, 3, A, B e T, dentro da mesma LPAR no Sysplex. Então, você consegue criar um OAM que pode ser dedicado a atender requests de um determinado servidor, ou você pode ter. Vamos lá, o OAM se comunica com o ambiente externo ao mainframe através da API OSREC. Você pode vincular que um tipo de request seja atendido sempre pelo OAM. Se você criou um programa que faz esses requests direto para o OAM, utilizando a API, você pode determinar que o seu programa de produção 1 rode aquela workload em um OAM, e para evitar concorrência entre esse OAM e a outro tipo de workload de produção, você pode determinar que aquele outro tipo de coisa faça o serviço separado. E aí você conseguiria diversificar a carga e aumentar a sua eficiência na parte de configuração dentro do OAM. Você pode determinar melhor, gerenciar melhor, de maneira mais efetiva, qual é a performance que você espera de cada coisa. Por fim, a parte de Tape Library, que é o LCS dedicado para tape, que a gente mencionou anteriormente, você continua tendo um só, e ele vai ser desvinculado do OAM de objeto. Então, você vai ter um address space separado só para a parte de Tape Library, e você vai ter uma parte separada para requests de objeto. E se ele precisar fazer a parte de conversar com alguma Tape Library, porque o seu objeto vai efetivamente para tape, esses address spaces conversam entre si. Por fim, isso é uma novidade, você não obrigatoriamente precisa implementar isso, ele já existe o suporte desde o release Z3, Z23. Se você precisar do Z22, isso não funciona lá, você só consegue o OAM clássico, que seria efetivamente o desenho da direita. O mesmo address space que você tem aqui é um address space único, existe um subsystem separado para rodar a parte de tape, rodando no LCS tape, e a parte de objeto que fica dentro do OSMC e dentro do OCS. Se você tiver isso integrado, funciona da mesma maneira, que acho que a maior parte das instalações hoje só tem esse modo clássico, um único OAM por LPAR. Por fim, a gente foi implementado, isso já funciona no release 2.3 e 2.4 também, que é a capacidade de endereçamento de 64 bits de memória. Então, hoje a OSREC é capaz de endereçar a memória virtual praticamente para fazer qualquer capacidade de dados. Como o máximo que você consegue por tamanho de objeto é 2 GB, você consegue endereçar tudo isso dentro da memória para gravar aquele objeto de maneira mais rápida. A partir do R2, isso daí foi implementado para suportar de maneira que você não consegue acessar nada anterior a isso. Se você tiver numa release anterior ao 2.2, você não consegue ser capaz de entender como foi armazenado aquele objeto. Ele não é capaz de endereçar em memória porque era de 31 bits. Mas a partir desse release, quando foi endereçado, você gravando um dado em 64 bits, você consegue ler em 31 bits de maneira normal. Ele entende como é feito aquilo. A diferença é que, como é menor a capacidade de endereçamento de memória,
você não vai conseguir ler o objeto ou gravar o objeto de uma vez só. Se você está gravando em 64 bits, você é capaz de armazenar objetos grandes, que a gente chama de large objects. Se você tiver em 31 bits, aquilo não cabe dentro do endereçamento possível e você vai ser obrigado a quebrar aquilo fazendo vários requests, tanto para gravar, que seria a parte de você fazer 3 comandos diferentes, começa, grava e termina, ou você vai ter que fazer vários retrieves para aquele mesmo objeto. O retrieve não tem a parte de começa, meio e termina, mas ele te obriga a fazer vários comandos de retrieve, que você normalmente as suas aplicações automatizam pela SREC, para conseguir trazer o objeto inteiro, porque ele só consegue levar no máximo 256 megabytes por vez. E agora, se você tiver, normalmente todo mundo já usa endereçamento de 64 bits para fazer, você consegue fazer com um comando só de store ou de retrieve, fazer até 2 gigabytes, que é muito maior. Então, isso simplifica, a maior parte dos objetos raramente tem 2 gigabytes, então você vai conseguir fazer de maneira mais fácil as suas atividades no dia a dia, sem você precisar ficar quebrando por vários comandos. Um comando é suficiente para fazer tudo. E agora, acho que a novidade mais recente, essa do fim do ano passado, comecinho desse ano, Cloud Common Tier. Você consegue gravar os seus objetos diretamente na cloud, através da interface S3. Simple Storage Standard. Você consegue gravar qualquer dado no formato de um objeto dentro de uma cloud de um provedor que ofereça esse tipo de serviço. Que são os maiores players de mercado hoje fazem, todos eles oferecem essa capacidade de armazenamento de objetos. Você pode gravar direto na cloud, você pode falar, esse grupo de objetos vai direto para lá, então ele não precisaria existir dentro de nenhuma outra hierarquia, não precisa estar em DB2, em File System, ou Tape, mídia ótica, o que for, e aí ele utiliza para fazer tudo isso um componente que a gente chama de Cloud Data Access, ou CDA, que também foi implementada via uma par para o Release 2.3 e 2.4. Você consegue, é um serviço que o OAM vai chamar para fazer essa parte de conversar com o mundo exterior, com a cloud. Então, isso adiciona a capacidade do OAM de falar com os vários players de mercado e você pode gravar isso, seja numa cloud IBM, Amazon, Google, onde você preferir. E isso a gente vai ter uma apresentação, acho que a próxima da sequência que eu mesmo vou fazer. E aí a gente conversa um pouco mais de detalhes de como funciona isso efetivamente. Bom, pessoal, era isso. Se alguém quiser voltar para as dúvidas, tiver algum comentário, alguma coisa. Oi, Lucas. Tá me ouvindo? Opa, tô sim. Bacana. Deixa eu trazer vocês de volta aqui. Eu tava, né, o Rodrigo tava mandando ver aqui, respondendo todas as perguntas. Rodrigo, se você acha que tem alguma pergunta que você já respondeu que seria legal trazer para esse momento? Desculpa, eu estava abrindo o microfone. O interessante, essa apresentação foi muito legal, porque despertou bastante questões, né? Interesse. Tem mais 2 questões que eu ia começar a responder agora. A penúltima, no caso do José Orlando, que ele perguntou para quais sistemas operacionais há APIs nesse caso, mas o OS-REC, que é a API do OM, ela está disponível somente para os iOS. Falando de outros sistemas operacionais, a interação dessa API tem que ser via programação, alguma interface que converse via programa e submeta esses comandos direto para os iOS. Mas não tem uma versão, respondendo em forma direta, não tem uma versão da API para outros sistemas operacionais, no caso. Faz parte do OM. Nesse caso, não tem jeito, precisa de uma interface para interagir com essa API direto dentro do sistema operacional dos iOS.
A próxima questão que foi colocada aqui, eu estou repassando as que eu não respondi, tá? Tá legal. Não tinha dado tempo. A próxima questão é Neander, de uma instância de OM em execução no modo XCF, se tem alguma restrição quanto ao OMPlex, né? Sem ser no modo XCF. Essa questão é difícil nessa abordagem, porque assim, precisa entender a necessidade, né? De estar em OMPlex ou não. Você configura um serviço em Sysplex, se ele permite isso. Se você for compartilhar dados entre as LPARs, porque aí tem uma série de controles para manter a integridade da informação que precisa ser considerado dentro do Sysplex, principalmente parte de performance, integridade, in-queue, uma série de coisas que precisa ser observada. Aí vai depender do setup e das necessidades do ambiente. Mas se no caso você não precisa que outras, mesmo que você tenha o Sysplex, se você não precisa que outras LPARs compartilhem o dado desse OAM, aí fica restrito a essa LPAR, não haveria necessidade do OMPlex e não tem, nesse caso, nenhuma restrição. É uma pergunta bem complexa, porque precisa de uma análise do ambiente e dos componentes envolvidos. Não existe uma resposta objetiva nesse caso. Eu não sei se o Lucas tem alguma coisa a adicionar nessa questão aí. Não, é isso mesmo, Rodrigo. Você tem a funcionalidade do Plex para fazer efetivamente compartilhamento. Você consegue ter escalabilidades maiores, você consegue ter proteção, você consegue ter acessibilidade maior, da mesma maneira que funciona para qualquer outro recurso dentro do Plex, porque ele é acessível por outras LPARs. Se você não tem a necessidade de compartilhar aquele dado, você também evita os riscos de ter o Sysplex em si, porque o próprio Sysplex é um risco de maneira geral. A perda de conectividade entre os LPARs pode gerar diversos problemas. Se você não quer ter aquele dado compartilhado, você não tem necessidade disso, talvez não faça sentido existir dentro do OMPlex. E a última questão da cloud, Lucas, se você quiser responder, da agilidade, isso vai depender da infraestrutura, pode... A agilidade da cloud a gente vai conversar mais na próxima apresentação, mas a resposta é isso que o Rodriguinho falou, depende. Você pode ter um provedor que seja extremamente rápido, extremamente perto, dedicado para o seu cliente, ou você pode ter uma cloud híbrida, que seja uma cloud interna à sua empresa, ligada a um ambiente externo, que seja rápida. Ou você pode ter uma cloud que você contratou só para fazer archive de dados, e aquilo provavelmente vai ser muito mais lento. Tudo depende de como você contratou o serviço com o provedor, como você realmente disponibilizou a infraestrutura de cloud. Da parte do OEM em si, ao mesmo tempo de resposta que ele precisaria para acessar um dado em DB2, seria um tempo para acesso na cloud, se estiver disponível localmente. Tudo depende da sua infraestrutura de cloud. Legal, pessoal. Eu já coloquei aqui embaixo, vocês já estão vendo aqui embaixo, tem o link para pesquisa de feedback, tá? Então, se vocês puderem gastar aí, para quem ainda não fez, um minutinho, eu acho que você consegue fazer tudo, para a gente dar o feedback para o Lucas com relação a essa apresentação. E aí a gente já vai encerrando aqui, porque eu vou dar aí um tempinho para o Lucas tomar uma água, levantar, e se preparar para a próxima, tá legal? Agora são 11h54. Lucas, você acha que a gente consegue voltar ao meio-dia? Sim, sem problemas, Rafael. Meio-dia. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo, pela ajuda, pela participação. Imagina. A gente se vê em 5 minutinhos. Tá legal? Valeu, pessoal. Combinado. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais.